E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Eu estava aqui dando uma olhada aqui na minha Sagrada Escritura e me deparei com esse texto que está marcado, né, sobre a vida piedosa de Tobit, do velho Tobit. E estava vendo aqui, já tinha marcado essa com marca-texto, né, e agora marquei com caneta, já a segunda marcação. E estava vendo aqui um texto, né, espetacular de fidelidade do velho, né, Tobit. Uma fidelidade, né, incrível. Aí não tem outra, né, eu vou gravar um vídeo com essa fidelidade de Tobit, para a gente ver que é possível, né, ser fiel a Deus no meio da idolatria. Porque se hoje nós vivemos, né, no meio de uma idolatria grande, imagine naquela época para o velho Tobit. Então eu vou ler aqui alguns versículos, mas essa passagem aqui está no primeiro capítulo de Tobias, né? No primeiro capítulo aqui, ó, do versículo 3, se você quiser conferir o capítulo inteiro, né? Primeiro capítulo de Tobias. Eu vou vasculhar aqui, vou passar aqui rapidamente para o vídeo não ficar grande, em alguns versículos, que vai dar para a gente sentir aqui a fé do velho Tobit. Veja que no versículo 4, né? Aqui ele vai contar a sua origem e tal. Veja no versículo 4. Quando eu estava na minha pátria, na terra de Israel, sendo eu mais jovem, toda a tribo de Neftali, meu antepassado, separou-se da casa de Davi, meu pai, e de Jerusalém, a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel. Lembra dessa tribo que foi escolhida, né? Que Deus escolheu entre todas as tribos de Israel. Essa separação aqui, ó, né, separou-se da casa de meu pai, né, de Davi, meu pai. Esse aqui foi aquela separação que houve de Jeroboão, né, com Roboão, filho de Salomão. Lá de 1 Reis, capítulo 12, né? Você vai encontrar essa história dessa separação. Lá em 1 Reis. Onde Jeroboão, né, aqui, ó, vai na continuidade, onde Jeroboão fez aqueles bezerros. Então, olha a fidelidade do velho Tobit, né? Quer dizer que ele conta aqui que se separou-se a casa de Davi, né? Os antepassados dele, né? Se separou-se da casa de Davi, de Jerusalém, da cidade escolhida entre todas as tribos de Israel. Em Jerusalém, ó, nela foi santificado o templo como casa de Deus, construído para que aí oferecessem sacrifícios todas as tribos de Israel. Quer dizer, que foi o lugar onde Deus escolheu. Quando a gente vê lá no Deuteronômio, né, a gente vê em toda a lei, né, você vê que Deus escolheu um lugar entre todas as tribos de Israel, por todas as gerações. Todos os meus irmãos, aí no versículo 5, né, ó, todos os meus irmãos e toda a casa de Neftali, meu antepassado, ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão fizera em Dan. Quer dizer que ele está contando aquela história que Jeroboão, né, fez aquele bezerro de ouro, né, no extremo do território dele lá, né, colocou um extremo e o outro no outro extremo, para impedir o povo de ir à tribo verdadeira, né, no local verdadeiro, na casa de Deus, para oferecer, né, sacrifícios. E o que eles faziam, né? Todos os seus irmãos, né, toda a tribo, né, e toda a sua casa, né, de Neftali, meu antepassado, oferecia, né, sacrifícios ao bezerro que Jeroboão fizera. Isso quer dizer que não cultuava Deus verdadeiro, cultuava, né, o bezerro que Jeroboão fizera. E isto, né, em todas as montanhas da Galileia. Agora veja esse de azul, né? Veja esse versículo de azul, que é o ponto que a gente vai começar a chegar aqui, num belíssimo testemunho do velho Tobit. Aí ele diz aqui, né, de azul aqui, ó,
porém, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém nos dias festivos, conforme está escrito para todo o Israel, por um decreto perene. Eu levava comigo a Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado, e a primeira tosquia, né, das ovelhas, e dava-os aos sacerdotes descendente de Arão, aqui de verde, né, descendente de Arão. Então veja aí, começa aqui o testemunho. Veja, né, ele conta a história dele aqui. Quando a tribo dele se separou, dos antepassados, né, se separou de Davi, né, da cidade santa, né, do lugar, do templo, entre todas as tribos de Israel, né, por todas as gerações, ele está dizendo, olha, aqui era o lugar certo. Mas ele diz, né, todos os seus irmãos, toda a sua casa, ia né, ao bezerro que Jeroboão fizera em Dan. Aí o bonito aqui no versículo 6, né, ó, eu, porém, ia, né, algumas vezes, sozinho, olha aqui, ó, sozinho a Jerusalém nos dias festivos. Quer dizer que ele largava todos os seus irmãos, né, toda a sua casa, mas sozinho ele ia, né, a Jerusalém nos dias festivos. Que maravilha, né? Aí ele dá o testemunho aqui, né, ó, por um decreto, né, ó, conforme está prescrito para todo Israel, por um decreto perene. Quer dizer que havia um decreto perene, havia um lugar certo, havia uma ordem, e o velho Tobit, né, seguiu à risca. Ele não ia, né, sacrificar ao bezerro, né, ao ídolo que Jeroboão fizera, né. Ele ia a Jerusalém, onde ele sabia que era a única tribo, né, onde ele sabia que era a casa de Deus verdadeiro. Que maravilha, que fidelidade, né, do velho Tobit. Agora, veja só esse outro versículo espetacular que a gente vai ler agora. Veja esse outro versículo aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó. Agora veja esse versículo 10, do capítulo 1 de Tobias, né, ó. Depois de partir para o exílio entre os assírios, feito prisioneiro, cheguei a Nínive. Todos os meus irmãos, olha outra coisa interessante de novo, né? Todos os meus irmãos e os que eram da minha etnia, comiam dos alimentos dos pagãos. Deve ser aqui, esses alimentos dos pagãos, deve ser carne sacrificada a ídolos, né? Ao bezerro de Jeroboão aqui, ó. Quer dizer que ele diz de novo aqui, né? Ó, todos os seus irmãos, que eram da minha etnia, né? Ó, todos os meus irmãos e os que eram da minha etnia comiam dos alimentos dos pagãos. Olha o versículo 11. Olha o sinal de fidelidade. Mas eu tomei cuidado para não tocá-los. Veja de azul, né? Vamos repetir de novo. Mas eu, né? Ele vai dizer aqui, ó. Mas eu tomei cuidado para não tocá-los. Veja o versículo 12. Por isso, porque me lembrava do meu Deus de todo o coração. Agora me diga uma coisa, isso aqui é espetacular ou não é? Esse testemunho de Tobit, né? Mas eu tomei cuidado para não tocá-los. De quê? Dos alimentos dos pagãos. E o versículo 12 é espetacular. Por quê? Olha, por isso, porque me lembrava do meu Deus de todo o coração. O Altíssimo fez-me ganhar o favor de Salmanassar.
de quem me tornei fornecedor de todo quanto ele precisava. Quer dizer que aí ele disse que ganhou o favor do Senhor, né? Ganhou do Altíssimo. Ganhou o favor desse homem, que ele se tornou fornecedor de tudo quanto o homem precisava. Quer dizer que abriu umas portas, aqui podemos dizer de um emprego, né? De uma sobrevivência para o velho Tobit. Mas esses versículos aqui são espetacular, né? O versículo 10, 11, 12, né? E o 13 aqui de Tobias, né? Capítulo 1. É espetacular, né? Ele diz que ele, enquanto os irmãos deles, veja só, né? Aqui mais uma vez, né? De azul aqui, ó. Todos os irmãos deles e toda a casa oferecia sacrifício ao bezerro de Jeroboão. Ele sozinho subiu, né? Algumas vezes subiu sozinho para o lugar certo, para Jerusalém, nos dias festivos, para cumprir todo o preceito, né, da lei de Moisés. Ele vai dizer aqui, ó, né, para cumprir o preceito da lei de Moisés. E aqui ele diz que, enquanto, né, seus irmãos e os da sua etnia comiam dos alimentos dos pagãos, ele, né, ó, tomava cuidado para não tocá-los. Isso é que é uma fidelidade. Isso sim que é uma fidelidade. Um livro tão antigo, né? Antes de Cristo, nesse livro foi escrito. E olha essa fidelidade aqui. Aí ele vai dizer, né? Por isso, porque me lembrava do meu Deus de todo o coração. Tá aí, meus irmãos. Tá aí o segredo para permanecer fiel a Deus no meio, né, da idolatria. No meio, né, da idolatria, onde a maioria segue, né, a regra dos pagãos. O velho Tobias disse não. Eu me lembrava do meu Deus de todo o coração. Tá aí. Quer ser fiel no mar de lama? Quer ser fiel no meio da idolatria, da apostasia? Lembra de Deus de todo o teu coração, criatura. Lembra de Deus de todo o teu coração. Teme a Deus. Vamos ser temente a Deus como o velho Tobit, né? Você vê, no meio da grande idolatria, no meio que toda a casa se separou-se do lugar verdadeiro, ele não separou-se. O povo oferecia sacrifício a ídolos, a bezerros, ele não ofereceu. Ele ia sozinho, né? Ó, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém nos dias festivos. Ó. Mas tomei cuidado para não tocá-los. Em quê? Nos alimentos dos pagãos. Hoje, para nós, né, é um mundão aí fora. Né? É uma vida desregrada. Hoje, né, o mundão que muitos dos nossos irmãos querem é o alimento, né, do mundo, da apostasia. Não querem perseverar como o velho Tobit. Né? Guardar, né, lembrar de Deus de todo o coração. Esse é um belo testemunho, né? É um belo testemunho para a gente meditar nos dias de hoje. Tá aí uma grande resposta quando alguém diz assim, como perseverar nos dias de hoje, né? Como perseverar? O velho Tobit diz, lembrar de Deus, lembrar do meu Deus, né? De todo o coração. Esse é um lindo testemunho. Lembrar de Deus de todo o coração. Temer a Deus. Saber que existe, né, um Deus, um local certo, que não é uma bagunça. Que não é para se sacrificar, né, a ídolos. Que não é para se misturar com os ídolos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Compartilhe nesse vídeo aí com todos os seus amigos. Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Comente o que você achou. Esteja sempre, ative o sininho, né, das notificações. Esteja sempre atento aí para a nossa próxima, né, partilha. Estou sempre trazendo partilha nesse sentido. Muito obrigado e fique com Deus.